Olá, boa tarde. Um evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça discute a situação precária das mulheres encarceradas país afora. E quem acompanhou o seminário pela manhã foi o repórter Tiago Nolasco, que conversa ao vivo com a gente agora. Tiago, boa tarde para você. A gente sabe que a vida de muitas brasileiras presas não é nada fácil. E das estrangeiras, como é? Oi, Fred, boa tarde para você, boa tarde a todos. Infelizmente, essa situação é ainda pior, é o que relatam as autoridades ligadas ao Conselho Nacional de Justiça, que contam, por exemplo, problemas como a dificuldade básica de comunicação, já que essas mulheres falam outras línguas. E a situação das estrangeiras presas no Brasil foi um dos temas discutidos hoje no segundo Encontro Nacional sobre Mulheres Encarceradas. Veja. Entre as convidadas para discutir o tema, a advogada Sônia Drigo, ex-presidente do Instituto Terra e integrante do Grupo de Estudos e Trabalho Mulheres Encarceradas. Para ela, as estrangeiras não deveriam ir para a prisão por conta do tráfico de drogas, crime cometido por quase todas que estão encarceradas no país. Eu defendo a aplicação da lei na forma como ela está, da lei de entorpecentes, que prevê que para estes casos existe uma diminuição da pena prevista para o tráfico e que é bem inferior a 4 anos, o que a nossa lei diz que toda pena até 4 anos ela é passível de substituição por pena alternativa. A realidade dessas detentas muitas vezes é de abandono, reconhece o conselheiro do CNJ, Guilherme Calmon. É preciso mudança no âmbito do próprio judiciário em relação à perspectiva do juiz em relação à comunicação de tudo aquilo que acontecer, especialmente em matéria de condenação e prisão de uma mulher estrangeira. Outro problema é o cumprimento da pena longe de casa. Mesmo com países que contam com tratados para transferência das presas, os acordos bilaterais muitas vezes não são colocados em prática. E não se efetiva por quê? Porque nós temos, por exemplo, mais de 600 bolivianos e bolivianas cumprindo pena no Brasil e cerca de 100 brasileiros cumprindo pena na Bolívia. E apesar de existir um tratado de transferência entre os dois países, não há interesse do país vizinho em que essa transferência se efetive. E por não cumprimento desses acordos bilaterais, hoje são cerca de 850 mulheres presas aqui no Brasil. Muitas não contam com o apoio dos consulados e também das embaixadas e não conseguem se defender direito das acusações. A maioria foi presa aqui no Brasil por conta do tráfico de drogas. Elas levavam maconha ou então cocaína e acabaram detidas pela polícia. São as chamadas mulas do tráfico de drogas. Nós fizemos uma visita ao Presídio Feminino do Distrito Federal para mostrar a situação dessas mulheres estrangeiras presas aqui no Brasil. Mesmo com a imagem borrada para evitar a identificação, é possível perceber que estamos diante de uma mulher de olhos claros e pele branca. Características são da russa presa em flagrante com mais de 8 quilos de cocaína em Brasília. Ela é uma das muitas detentas que chegam ao presídio feminino do Distrito Federal, depois de serem seduzidas pelo dinheiro do tráfico de drogas. Aqui, brasileira e estrangeira dividem o mesmo espaço e o mesmo problema, a superlotação. Difícil, porque tudo barulho, não tem pra gente lugar de dormir, que dormia no chão, muita gente, 4. Longe de casa, sem dinheiro e sem ajuda. Ela conta que até procurou a embaixada russa, que informou que não poderia ajudá-la. Sem recursos para pagar um advogado, conta com assistência da Defensoria Pública. Por conta do idioma, é difícil você conversar com os advogados que são brasileiros? Eu não vi o meu advogado, eu vi uma vez na audiência. Viu o advogado uma vez? Sim, na audiência. Uma realidade enfrentada por muitas. Relatório feito pelo Ministério da Justiça indica que cerca de 850 estrangeiras estão presas no Brasil, a maioria no estado de São Paulo. Entre elas prevalecem africanas e bolivianas. Essas mulheres, quase todas, foram presas por envolvimento com o tráfico de drogas. Sem o auxílio do país de origem, enfrentam ainda as dificuldades de convívio nas cadeias. O Estado não fornece shampoo, não fornece condicionador, não fornece creme hidratante, fornece uma quantidade insuficiente de absorvente
Então, são itens assim relacionados à higiene pessoal que para a mulher tem que ter. Se ela não tem dinheiro, ela não tem como comprar. Uma solução seria transferir as detentas estrangeiras, que são de países sul-americanos, para cidades de fronteira. Esta é a opinião da defensora pública e coordenadora do Núcleo de Defesa das Mulheres, Luciele Almeida, que ouviu os relatos ao conversar com as presidiárias. A gente entende que isso é sim importante para a ressocialização dessa mulher. Essas mulheres que estão em situação prisional, elas precisam ter contato com suas famílias, com seus filhos, e na medida do possível o Poder Judiciário tem que sim fazer esses recambiamentos, atender esses pedidos. Mesmo depois de pagarem o que devem à justiça brasileira, as estrangeiras enfrentam outro problema assim que deixam a cadeia. Muitas delas ficam em situação irregular no país. Uma dificuldade a mais para quem terá de enfrentar o preconceito da sociedade. Prender uma pessoa estrangeira sempre vai ter esse complicador, sempre vai ter esse problema que é inevitável, a não ser que depois você faça uma extradição. Problemas que ficam ainda maiores com o abandono e o isolamento. A russa, presa em Brasília, tem medo de contar para a família a situação que enfrenta aqui. É muito vergonha, porque não quero falar para minha família, para minha situação aqui. Agora quero porque minha família é muito triste para mim.